E aí galera, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, continuem lendo a Bíblia. E agora nós vamos começar o livro de 1 Crônicas. Olha só, estamos avançando, é uma bênção. Espero que o livro de Reis tenha abençoado sua vida, tenho certeza disso. E agora vamos iniciar aqui o livro de Crônicas, lembrando que nós estamos falando de uma devocional. Não é uma teologia, não é uma aula teológica, não temos a pretensão de esgotar nada, simplesmente compartilhar um pouco da palavra de Deus para que você divulgue isso também. Bom, Crônicas foi escrito para dar esperança para o povo judeu que estava exilado na Babilônia. O desânimo e a apatia começavam a tomar conta do povo, eles estavam começando a ficar preocupados em perder o seu modo de vida. Então o cronista ele faz o que? Ele começa a identificar e confirmar vínculos do povo com o passado, por isso que ele começa com a genealogia, né? Do capítulo 1 ao capítulo 9 ele começa com genealogia. Então ele faz um relato histórico e ele organiza o passado de modo que conferisse um significado e um valor para aquele momento presente. É como se você estivesse recordando a sua genealogia para poder se lembrar de qual a origem que você teve, qual a importância desse povo. Então a comunidade ela precisava manter uma percepção clara de identidade, de onde eles vieram, entendeu? O compromisso que eles tiveram com Deus, qual foi a origem deles. Então começa lá com Adão, né? Você começa lá no capítulo 1, ele já começa falando lá dos descendentes de Adão. Então começa Adão, tal, chega lá Abraão, Isaac, Jacó, aí chega ali Moisés, então você está entendendo, as tribos, começa a formar. Então eles queriam formar ali uma situação de identidade, então eles estavam se esforçando para manter essa identidade, para manter essa fé que eles tinham, justamente para o modo de vida deles não se perder diante da grande cultura babilônica, porque normalmente o que acontece é que a cultura dominante ela acaba impondo o seu modo de viver às culturas menores. Então aqui era uma luta para que, mesmo eles sendo em uma menor quantidade, eles não perdessem seu estilo de vida. Então eles tiveram que lidar com questões fundamentais, como por exemplo, permanecer fiel à fé ancestral que eles tinham debaixo daquele domínio. O que não é fácil, porque havia muitos deuses, havia muitas coisas, muitas influências negativas, nada de influência positiva. Então esse livro de Crônicas ele tenta tratar dessas questões. Tradicionalmente ele é atribuído a Esdras, né? No tempo lá talvez do rei Dario, talvez ali no tempo lá de Neemias, na época do Artaxerxes. Então existe uma certa controvérsia aí. E aí nós entramos aqui nas genealogias, né? Capítulo 1, capítulo 2. Eu chamo a atenção sua aqui no capítulo 4. O capítulo 4 tem uma história muito bonita aqui, que havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasse e expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Sabe, durante um longo tempo eu fiquei me perguntando por que Deus registrou isso aí. Aí você começa a olhar o texto melhor, né, e você vê que o registro do nome de Jabes tem algumas lições importantes que nós podemos tirar disso aqui. Porque o registro do nome de Jabes, como diz aqui no texto, né, no verso 9, é porque a mãe dele teve muito sofrimento na hora do parto, ela sentiu muita dor, e aí ela deu esse nome que significa aflição, né? E significa aflição, angústia. É a história da mãe, é a história da dor e da aflição que a mãe passou quando ele nasceu. Agora você já imaginou a cabeça desse menino, a cabeça desse rapaz, né? Crescer e carregar o estigma durante toda a sua vida como se o nome dele fosse uma sentença de fracasso, de dor, de aflição, porque o nome dele carrega a história de dor e de aflição da mãe. Imagina você viver um negócio desse? Ah, como é que você chama? Eu chamo Jabes. Sua mãe é sofredora, e sua mãe sofreu no teu parto e morreu no teu parto. Quase morreu no teu parto, por isso que ela colocou o teu nome de Jabes. Só que tem um detalhe, muito embora a mãe dele tenha cometido esse erro de colocar esse nome nele, o Jabes ele não ficou preso a esse fato.
Ele não se deixou prender esse fato. E ele nem se deixou abater por essa história do nome dele. Porque tem muitas pessoas que estariam até hoje lamentando: ai meu Deus, o meu nome, ai porque minha mãe sofreu, ai porque eu carrego uma maldição. Aqui ó, pronto, já começou, né? Já começou, né? Aí vem a corrente de maldição. Tem pessoa que acredita nessa imbecilidade de corrente de maldição. Ah, porque minha família é amaldiçoada, porque meu pai foi amaldiçoado, porque minha mãe foi amaldiçoada, porque meu avô foi amaldiçoado, porque não sei o que lá. Meu querido, presta atenção numa coisa: se você também estiver no pecado, se tua mãe estiver no pecado, se teu avô estiver no pecado, se teu bisavô estiver no pecado e você estiver no pecado, o pecado é a maldição. Então para com essa história de corrente de maldição em nome de Jesus. Porque Cristo veio para nos libertar e somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Do quê? Do pecado. O pecado é a maior maldição da história, irmão. Então para com essa história de corrente de maldição. Para com essa história da pessoa falar um negocinho para você e você começar a achar que está amaldiçoado. Tu é filho de Deus, se tu nasceu em Cristo Jesus, confessou o nome, creu na cruz, foi para as águas do batismo, rendeu-se a Cristo Jesus, pronto, acabou, meu filho. O maligno não te toca. Para. Aqueles que nasceram de Deus têm a vitória é a fé. Creia nisso em nome de Jesus, vamos parar com isso. Esse rapaz aqui fez isso. Ele descobriu que todas as suas necessidades, sejam elas quais fossem, deveriam ser levadas diante de Deus. E ele levou diante de Deus. Ele, por algum motivo, ele pediu terra. Não sei por que ele pediu terra, talvez para ter mais influência. Mas ele pediu a bênção da mão de Deus sobre a vida dele. Ele pediu também que Deus o guardasse de todo o mal, porque o mundo é mau. Olha que inteligência naquela época. Pediu que guardasse de todo o mal, como também livrasse ele de toda a dor, né? Que o seu nome não tivesse influência no seu presente e nem determinasse o seu futuro. Olha só, não determinasse o seu futuro. Por quê? Porque quem determina o nosso futuro é a presença de Deus. E Deus atendeu os pedidos de Jabes. E talvez Deus tenha registrado a história desse homem para que eu e você pudéssemos tirar algumas lições que eu tirei desse texto, meditando nele, lendo dele, lições importantes. Ou seja, de que todas as coisas, sejam elas quais forem, materiais, principalmente as espirituais, todas elas são de interesses do Senhor. Pronto, todas. Então, se são de interesse de Deus, leve elas para Deus. Meu querido, leve elas para Deus, porque Deus tem interesse na sua vida. Se você pertence a Ele, tem interesse na sua vida. E outra coisa, somente através da oração, preste atenção, somente através da oração, nós alcançamos a presença pessoal do Senhor em poder sobre as nossas vidas. E com isso, com a presença do Senhor em poder sobre as nossas vidas, nós temos uma vida vitoriosa. A oração, ela não pode ser uma oração emocional, sem palavra. Não. Ela deve ser uma oração baseada na palavra, nas promessas de Deus, nas coisas que nós nos agarramos a Deus. Então você não perca tempo. Coloque tudo diante de Deus. Faça como esse rapaz aqui, levou tudo diante de Deus. Olha, é maravilhoso. No meio de toda essa genealogia que está aqui, tem esse versículo que é maravilhoso. E outra, você pode ficar se perguntando por que tem tanta genealogia, meu Deus do céu, 9 capítulos de genealogia. Por que será que tem tanto? Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu me questionei e perguntei: Deus, por que eu tenho que ler toda essa genealogia? E sabe, eu senti de Deus uma resposta que agradou muito meu coração. Ele falou assim: filho, eu faço questão de registrar o nome de todos aqueles que são meus. Se você pertence a Cristo, o teu nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. E o mais importante para mim e para você é que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Deus faz questão de registrar. Deus faz questão de anotar. Deus faz questão de anotar a genealogia dos seus filhos. Amém? Então que Deus te abençoe, que você abençoe o seu pai, a sua mãe, que você abençoe os seus filhos, que todos nós possamos estar no livro de Deus. Amém? Que você abençoe eles com uma palavra abençoada, com o teu exemplo, com a tua dedicação, com a tua devoção, com o teu amor, com a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa usufruir disso, tá bom? Terminamos aqui até o capítulo 10 e aí amanhã nós vamos ver como é que nós vamos continuar aqui com o capítulo 11 em diante. Deus te abençoe, que essa devocional abençoe sua vida e abençoe sua casa em nome de Jesus. Beleza? Tchau!